Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, é sempre uma alegria, né, nós estarmos aqui e podermos, né, junto com todos vocês que nos ouvem através da rádio, junto com todos vocês que nos acompanham através dessas grandes oportunidades, crescermos, né, tentarmos, na medida do nosso entendimento e das nossas possibilidades, nos aproximarmos das grandes verdades para que elas nos auxiliem, para que elas nos fortaleçam, mas principalmente para que elas norteiem, né, os nossos dias, indiquem a direção correta para que cada um de nós possamos verdadeiramente fazer o nosso melhor. Então, nós temos os nossos telefones abertos, nós temos, né, o próprio telefone da rádio, dúvidas, perguntas, sugestões, questionamentos. E a gente sempre lembra, né, que estamos fazendo o Evangelho na rádio. O que é o Evangelho na rádio? É o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a base da doutrina espírita, comentado aqui na rádio. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a questão moral do Evangelho que a gente tem, né, o Evangelho comum, com uma análise feita por Allan Kardec na época, e depois tem as mensagens, tem os estudos mais aprofundados que foram feitos pelos nossos irmãos da espiritualidade. Então, quando Jesus dizia, e nós reiteramos, até porque o trabalho exatamente é esse, é trazermos o Evangelho aos nossos dias, mas Jesus dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim, pelo seu Evangelho. E é esse, né, o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui. Bom dia, Antônio. Hoje nós estamos fazendo a mesa também, mas está tudo certo. Cada vez a gente aprende um pouco, né? Bom dia a todos. Mas é isso, a vida é essa sequência de aprendizados, né? De oportunidades de aprendizado. Então tem os aprendizados do mundo físico, que nem esse de hoje, que a gente, como a gente faz pouco, a gente às vezes demora um pouco, se atrapalha um pouco no fazer, né? Fica meio... Mas esperamos que esteja fluindo bem. Mas o principal aprendizado é esse aprendizado espiritual, né? O aprendizado moral, porque nós somos criaturas bastante ainda atrasadas. A gente só percebe isso quando algum fato nos vem à tona, porque o nosso modo de vida é tão naturalizado, nós somos tão, nos damos tão bem sendo quem nós somos, que a gente não percebe as nossas falhas muitas vezes. O nosso modo de vida, ele acaba sendo aceito por nós mesmos. E a gente precisa o desenvolvimento. Por isso que eu falei da questão espiritual e moral. É óbvio que são duas linhas que caminham juntas, unidas. A moralidade, ela amplia a nossa questão espiritual, ela nos aproxima do lado que nós queremos fazer parte, o lado positivo da vida, do mundo, da coisa que nos dá essa força de superar não só os nossos desafios, mas de compreensão da onde a gente está. A gente até repete muito essas questões, porque elas acabam sendo importantes, né? O Evangelho é um livro que são escritos, vamos dizer assim, que tem mais de 2000 anos, que relatam um código moral e ético para todos nós, para que a gente consiga aprender através dele como fazer essa transformação que nós precisamos. E se nós nos aprofundarmos não só no Evangelho, mas em vários relatos ao longo do tempo, a gente vai perceber que a gente ainda está muito longe. Então, nós não podemos achar que está tudo tranquilo. Ontem eu pensava, né? Às vezes as pessoas dizem assim, o fulano é bom, fulano, né? Ou até com relação a ti mesmo, a pessoa é boa. Mas é boa por quê? Não é boa. Na verdade, o que nós tentamos muitas vezes fazer é sermos corretos, fazermos as coisas de forma melhor possível. Mas isso não nos torna bons.
fazer a coisa de forma correta. Porque respeitar é certo, mas não me torna bom. É o mínimo. Não mentir é certo, mas também não me torna bom. O que me torna bom é fazer o bem. E o bem a gente faz para fora. Não é só conduta moral. Uma percepção para poder externar isso, externalizar esse entendimento. Então, são coisas que a gente às vezes só vai percebendo quando vai unindo uma coisa com a outra, vai ampliando, porque a questão espiritual também tem isso, né? Quanto mais a gente caminha do lado melhor, até fazendo as coisas de forma correta, mais aproximação a gente acaba recebendo dessas forças que estão ao nosso redor. Caminhos errados, forças semelhantes. Caminhos corretos, também forças semelhantes. Então, para a gente perceber que aquilo que a gente faz é aquilo que a gente está chamando para perto de nós. É a nossa proposta, né? Inclusive, a gente sempre reitera, né, Antônio, que Deus é Deus de vivos, né? E não de mortos. E todos vivem para Deus, inclusive os mortos. Mas Jesus, ele coloca em primeiro ponto exatamente isso, que Deus é Deus de vivos. Então, às vezes nós nos prendermos, né? Às vezes nós nos deixarmos levar por toda essa questão externa, né? Nos deixarmos levar por todas essas influências e perdermos o nosso tempo, ou seja, perdermos essa grande oportunidade que a gente tem, verdadeiramente fica complicado e verdadeiramente é de se pensar, né? Por quê? Porque hoje todas essas oportunidades que a gente tem nos obrigam, né, a ter uma visão um pouco mais ampla. Mesmo que a pessoa até não queira, né, mesmo que a pessoa não queira, a oportunidade ela está aí. Aí então, Deus é bom, Pai justo, né? Aí digamos que existe uma lei, uma ordem. Por que todas essas diferenças? Né? Por que essa coisa, né, que às vezes a gente não consegue explicar? Por que Jesus dizia, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem? Então, o que está acontecendo exatamente nesse momento? Se Jesus nos conclama a estarmos vivos, o que é estarmos vivos? É julgarmos o que está acontecendo? Estarmos vivos é sofrermos esse nosso entorno? Ou é, de repente, aproveitarmos essa linha de tempo que nós estamos agora e realmente nos colocarmos, digamos assim, num processo de utilidade, num processo de adaptação, num processo onde que eu possa fazer valer o meu tempo, né? Nessa questão, às vezes até na casa espírita, a gente pede, né, para as pessoas, quantos verdadeiramente leram o Evangelho? Não, até o Evangelho, aquele o normal. Sim. Não precisa. Não precisa. Para quê? Sim, para quê? Para quê? Para que tu iria ter uma base do Evangelho? Isso só vai piorar o meu dia, né? Eu vou ter que ser bom. Para quê? Vai tirar um tempo que eu não tenho. Então, digamos assim, tu tá um tanto quanto preguiçoso em relação às grandes oportunidades que a vida está oferecendo para ti. Nessa questão de tu te situar dentro de um sistema. Né? Como a gente sempre diz, nós estamos aqui em 8 bilhões encarnados. Não somos nada. Mas não tem um igual. Não tem um num processo evolutivo idêntico. Então, quer dizer, e tu dentro dessa questão, né? Tu tá verdadeiramente aproveitando esse tempo, né?
Ou seja, beleza, mudaram as coisas. O que tu vai fazer? Né? Tu sai desse plano, tu vai para um outro, porque morrer, né, a gente não vai. Tu sai daqui, tu vai para um outro plano. Como tu vai te posicionar? Onde é que tu vai? Hoje tu te posiciona aqui por aquilo que tu tem, por aquilo que tu é, né? Pelo teu endereço, pelo teu corpo, tu tem uma estrutura material que tu te posiciona. Mas tu perdendo tudo isso aí, porque tu veio com nada, vai sair com nada. Aí quando tu sai, para onde é que tu vai? O Evangelho. Quem vai te dar essa resposta se tu fizer essa pergunta? Porque é interessante, né? Aqui, quando alguma coisa acontece, a gente se movimenta atrás de outra pessoa, né? Tô com um problema, me ajuda, isso aqui. Ou vou ter que correr atrás, vou ter que resolver, vou ter que refazer, vou ter que construir. dar um jeito. É. Só que às vezes quando a gente não consegue a solução através de mim ou dos outros, aí a gente lembra que existe Deus. Até os ateus, na hora do aperto, chamam Deus, né? Então, nós estamos mortos para Deus durante boa parte da nossa vida, porque quando está tudo bem, a gente até diz graças a Deus, mas a gente não vive graças a Deus, sabe? A gente não realmente... Por que eu digo viver? Porque agradecer só com a boca, tu tem que agradecer com ato, com postura, com atitude. Se tu realmente quer agradecer a Deus, tu tem que ir atrás de alguém numa situação inferior à tua e demonstrar esse entendimento, esse algo a mais forte que vibra dentro de ti. Então a gente tá morto para Deus. E aí, no desespero, a gente se agarra a Deus, mas que força tem a nossa rogativa? Pouca, né? Porque a gente quase não acredita verdadeiramente. É só um ato desesperado. Pouca, mas eu diria nula, né? Ela é nula, porque ela não tem base. Porque Jesus falou isso, inclusive. Conhecer, tu conhece. Sim. Pouca, tu conhece. Uhum. Mas ele é nula, porque tu não fez. Porque não tem base. Não, mas eu não sou um cara mau. Mas e é bom? Entendeu? Eu não sou um cara mau, né? Eu não fiz essas atrocidades. Mas tudo bem. Aonde tu quer ficar? Não, eu gostaria disso. Tá, mas o que tu fez para estar nisso? Né? Então, e a gente está imaginando tudo isso, porque na realidade não existe tribunal, não existe absolutamente nada, ninguém que vai te tirar de um lugar e vai te colocar no outro. É tu por ascendência, porque o tribunal é a tua consciência. Uhum. Né? Então, nós aqui, quando tu diz, eu tenho que ir a Caxias, né? Tu tem que ter um carro, tu tem que te deslocar, o carro tem que estar em condições, tu tem que ter gasolina, tu tem que saber para onde tu vai, o que tu vai fazer e tal. Agora, se tu não está mais condicionado a um aparato material, que é onde tu está, a partir do momento que tu não tem mais essa prisão material, tu tá, né? Jesus diz, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, qual o teu desejo? Uhum. O que tu ama? Né? O que te move? A que tu tá apegado? Né? Não, eu tô apegado a esse meu dia a dia e tal. Tudo bem que eu tô ficando velho, eu tô me desapegando, né? Mas tipo assim, mas tu tá preso a quê? Né? E tu tá te desapegando com consciência ou tu tá te desapegando por força da obrigação e tu vai morrer? Né? Agora, se tu tá te desapegando por consciência, é uma coisa. Agora, se tu vai, né? Morreu, e aí? Vai para onde? Vai para onde e vai fazer o quê? Exato. Por isso, nas historinhas de Jesus, né? Lá na parábola lá do rico glutão e do pobre Lázaro. Lázaro? E o rico, entre aspas, não era mal. Não era mal. Mas não fazia o bem, né? Sim, ele não era mal. Até porque ao redor dele ele alimentava ali muitas bocas, digamos, né, que serviam ele. Sim. Né, porque o Lázaro não era Do reconhecido. interesse dele. Aí Lázaro morre e é levado ao seio de Abraão. O rico morre e é enterrado. Né? Então, quer dizer, por que um ascende e outro é enterrado? Porque verdadeiramente um não tinha nada que eu prendia aqui
e ele, né, ele se solta. Enquanto que o outro, que estava muito envolvido, né, com a luxúria, com o poder, com tudo que ele tinha, quando ele desencarna, o que acontece? Ele fica preso. Né? E aí Jesus diz, estando ele em tormentos, por causa dos tormentos quais? Das perdas que ele teve. Porque ele vivia daquilo. Uhum. Era o desejo dele. A vida dele se resumia nisso. Né? E aí depois tem toda a narrativa, né? Que é belíssima, essa parábola que é do rico glutão e do pobre Lázaro. E aí Jesus explica todas essas questões, né? De como funciona lá a espiritualidade. Mas enquanto a raça humana, né, enquanto o ser humano, ele não evoluir, espiritualmente falando, nós vamos continuar colhendo o que hoje estamos colhendo. E enquanto nós, que temos uma certa, até liberdade, a gente poderia dizer, e até uma certa facilidade de acesso ao conhecimento, e não fizemos nada, né? Nós estaremos mais sujeitos à lei do que aqueles que não fazem, que é o porque exemplo não da sabem. parábola, né? Ou não é que não sabe, mas as capacidades eram diferentes, né? Sim. De cada um dos dois. Não, porque, digamos assim, lá em Gaza, né? Toda aquela galera está sujeita àquela situação. E por que tu não está lá? E por que eles estão lá, né? O inverso, né? Sim. Então, que Deus é esse que me deixa num lugar tão agradável como é essa cidade e os caras lá numa situação terrível? Não, é só um exemplo. Tem outras mas situações quase pra piores. se pensar, né? Tem situações quase piores, né? E aí? Aí tu vai dizer, não, mas o problema lá é deles. Não, com certeza. Eles têm um problema lá que verdadeiramente é deles, né? Mas eu aqui, eu estou fazendo o quê? E aí tu vai dizer, mas o que eu vou fazer com eles? Não é essa a questão. Não é o que tu vai fazer por eles. É o que tu vai fazer por ti em cima de tudo isso que tu está vendo, inclusive eles. Da onde tu está situado. Porque aí tu vai dizer, não, mas eu não quero nem saber. Numa dessas, quando tu nota, tu tá lá no meio deles. E aí alguma coisa tu vai ter que fazer, né? Então, claro que hoje nós estamos aqui e eles estão lá. Mas eu estando aqui, né, com todas essas oportunidades, por que eu não abro um livro? Por que eu não tento, né, conjecturar, analisar, né, tudo isso e, de repente, entender o que é tudo isso? E logo que ali na frente, né, vai acontecer problemas, porque vai acontecer problemas gravíssimos, né? Cada vez mais. Vai o que tem de gente que faz narrativas, os caras também, olha. Agora, dia 15, então, vai acontecer um... Aí, é tudo narrativa. Mas eu ia dizer assim... Tudo medo. Sim, ali na frente vai acontecer os problemas. Sim, porque vai acontecer um problema gravíssimo, Antônio. Quais são as 4 grandes verdades? Nascer. Já nascemos. Já nascemos. Envelhecer. Estamos envelhecendo. Adoecer. Estamos dentro do processo. Dentro do processo. Né? E se a gente se cuidar legal, a gente vai minimizando. Minimizar o problema. E morrer. Que também estamos nos encaminhando, dia após dia. As 4 grandes verdades. E aí eles se aproveitam, às vezes, dessa situação. Vai acontecer isso, vai... Cara, tudo isso está acontecendo agora. Sim. Agora. Agora, com todos nós. Os profetas do Apocalipse. Sim, existem muitos. Existem muitos. E pior que tem uma galera que vai atrás, e essa galera que vai atrás, que somos nós muitas vezes, a gente acha que, de uma forma também apocalíptica, né, a gente vai se salvar. É porque a gente corre e dá 5 pila pro cara, primeiro cara que acha. A gente vai se salvar. De tipo assim, não, porque eu sei, eu me salvo. Não é bem assim. Tu te salva, não é nem se salvar, né? Tu te coloca por aquilo que tu é, né? Tu te coloca por aquilo que tu é. Tipo assim, Sócrates lá, ele bebeu a cicuta, né? Ele bebeu a cicuta na frente. Preferiu a morte. Preferiu. Mas ele sabia de onde ele vinha, Sim. o que ele estava fazendo aí e quem era a morte. Pedro diz, ó morte, onde está teu aguilhão?
Tipo, onde está a tua força? Se tu não existe, Uhum. quem dá força é a ignorância. Né? O próprio Jesus. Jesus poderia ter dado curva na morte. Escapar da crucificação? Sim. Era só ele dizer o que os caras queriam que ele dissesse. Sim, Não. Renega? sim. E aí, ele vai. Mas o que os caras queriam mostrar para nós? Não, mas não quero saber disso. Né? É porque ele era diferente. Não quero saber disso. Aí, em compensação, eu acredito e eu me atiro. Mas tu vai te atirar onde? Cuidado. Cuidado com metanol, né? Cuidado. Que as coisas realmente elas estão tomando uma configuração. Mas não é uma configuração de maldade. É uma configuração de ignorância. É uma lei. E é uma lei que está atuando. Uhum. Porque os caras viram isso acontecer há milhares de anos antes. Que é que nem um velho, um vetião, nós, tá ali sentado, e aí tu tem um filho, né, um piá, e ele é terrível. Tá pronta. Aí tu diz, ó, vai dar problema. Isso aí. Tu Eu já vai- sei o que acontece. Exatamente. E passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e deu Batata. problema. Batata. Né? Então ele vai dizer, pô, como é que tu sabia? Não é como é que tu sabia, é que isso é uma questão matemática, isso é uma questão construtiva. Semeou, tu vai colher. Por isso que Jesus, ele é taxativo, né? Ele é pontual naquilo que ele coloca, né? Ele é bem pontual. Então, né, as coisas, foi profetizado tudo isso, que ia acontecer isso, né? E aí, então, o que acontece? Tá, mas tudo bem. Vamos pintar aquele quadro tenebroso ali de fora. E eu aqui. Como é que eu me posiciono perante tudo isso? Tu entende? Entende? Será que eu não estou adaptado a tudo isso? Será que não seria eu capaz de gerenciar todas essas situações? Com certeza. Sim. Com certeza. Estamos no lugar onde nós podemos atuar. Exatamente. Deus não teria colocado nós numa situação onde tu seria a nenhum uma Sim. cruz mais pesada que possa carregar. Então, se tu foi vítima daquilo, era porque tu precisava passar por aquilo, como uma forma de aprendizado, não como uma forma de sofrimento Nem de castigo. e nem de castigo. Aprendizado. Aprendizado. Então, quer dizer, pô, mas como é que pode os caras fazer isso, botar soda no leite? É. Irmãos nossos que estão em processo de aprendizado. E te digo mais, e tu tem que ajudar ele. Sim. Tu vai ter que ajudar ele a evoluir. Por quê? Deixa que cresçam juntos. Exato. A evolução, ela não se dá através de 35 que evolui e o resto fica aí tudo padecendo. Evolução global é uma questão de egrégora, é uma questão de energia. Como é que tu vai? Aí tu disse que tu é bom, né? Né? Sou bom, papipi, papapó. Como é que tu vai te sentir sendo bom, né? Tendo tua mesa farta e sabendo que de repente o teu vizinho, lá com os filhos pequenos, está passando necessidade? Que bom é esse. Tu não vai, de repente, te sensibilizar um pouco com eles e dar um pouco do teu Repartindo, excesso? né? Não, às vezes até do excesso. É, sim. Diminuir um pouco o teu consumo, seja lá do que for. Por Pra isso minimizar. que... Sou eu que abro? Acho que é. Por isso que é evangelho. Né? É evangelho. Não, Evangelho. não tem outro ensino Não mais... tem. Não tem doutrina espírita, não tem. É evangelho. Por que é evangelho? Porque evangelho dá no meio, né? E evangelho ninguém vai se safar. Porque o cara que deixou isso aí, né? Ele é o governador desse planeta. Ele é. Aí a gente diz, estão dizendo isso aí. Ele mesmo diz, ele diz, se eu tiver 99, né, uma ovelha perdida, eu largo. Se eu tiver 100 ovelhas e perder uma, eu largo as 99 e vou atrás daquelas. E ele mesmo diz, né, que ele é responsável por todos nós. Então, quer dizer, Jesus, e se Deus é Deus de vivos, ele deve estar vivo e atuante. Isso, tá. Né? Então, quer dizer, e se ele deixou para nós esse legado, é uma questão que tem que ser estudada. Se isso não ressoa nos nossos corações, nem nesses tempos difíceis, quer dizer que alguma coisa está errada também. Né? Ou seja, só lobos caem em armadilha de lobos. Então, porque, né, aconteceu isso e eu fui vítima disso.
numa selva, como é o que está acontecendo hoje, digamos, todas as coisas elas estão acontecendo. E qual é aquele, né, que dá continuidade? O que melhor se adapta. E hoje, melhor se adaptar não é tu te isolar, comprar um carro blindado e só tomar. Ser amigo dos caras. E só tomar as cachaça, como é que tu poderia dizer, original. Meu, não, isso não existe. Não, é postura. Totalmente. É postura. Postura, que aí o teu posicionamento vai te levando. E quando tu tá no meio, digamos, desses irmãos nossos que fazem isso, tu não vai condenar, tu vai de repente, né, mostrar para eles, e nem não é julgando nada, que isso não é uma coisa muito legal, né? E que a gente teria que fazer sempre o nosso melhor. Então, é difícil. Por isso, só existe um caminho, que é o Evangelho de Jesus. E por isso que a gente sempre diz, quando faz o Evangelho, e outra coisa profética, né? Isso é profético, é instituir o Evangelho dentro de casa. Né? Se tu consegue, né? Se existem condições de fazer isso, a gente tem que fazer isso. Porque quando tu institui o Evangelho dentro da tua casa, tu tá te posicionando, né? Tu tá tomando um partido, digamos assim. Não uma questão de partido, porque não existe um lado. Um lado. Mas tu tá afirmando, né? Tu tá te justificando, tu tá dizendo, sim, eu conheço isso e na medida do meu entendimento, né? Eu quero colocar isso no meu dia a dia. Eu quero ser norteado, né? Por esse irmão maior que deixou essas linhas, né, de comportamento, de escolha, de atitude, a tal ponto que ele dizia, né, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E a partir, o cara que segue, né, o Evangelho de Jesus, tu não faz mais a tua vontade, em todos os níveis. Porque vai te vir uma orientação bem para ti. Sim, e não tem como, né? Então, por isso que instituir o Evangelho é difícil? Não. Uma vez por semana, horário específico, né? Tem que fazer uma oraçãozinha de abertura, sempre pedindo inspiração Conexão, a Deus, né? pedindo presença, né? Abre em qualquer, né? Pede inspiração, abre em qualquer lugar e depois que tu terminou, né? Faz uma oração de encerramento e agradece, né? Eu peguei no capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas eu abri exatamente aqui, ó, no subitem 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. É que da maneira como Jesus coloca aqui, parece que Deus teria vontade, né? Vontade de levar Sim. isso a uns e de levar isso a outros. É que ele falou pela necessidade daquele tempo. Mas a verdade é, né, que é que nem aquele quadro que eu sempre digo, é um quadro bonito que tem, existe uma porta, uma casa com uma porta grande, e Jesus está do lado de fora da porta. Mas se tu observar, eu não sei de quem é aquele quadro, não tem maçaneta a porta. Não tem maçaneta. Porque Jesus não entra. É tu que tem que abrir. Sim. Entender? Aham. Deus não se revela. Sim. Deus não força. Ele É tu que tem que buscar. E aguarda. É tu que tem que buscar. Então, os sábios e os prudentes, eles estão cheios dos lances deles, né? O sábio sabe de tudo, o prudente já está garantido, né? Tem um monte de milho lá no seu celeiro. Ele não está precisando.
daquela Agora, verdade. os simples e os pequenos, né? Esses sim, eles sofrem, né? O entorno. E aí, como tal, eles têm que buscar soluções, eles têm que buscar alguma alternativa. E aí, eles têm que abrir a porta, né? Eles têm que se render, digamos assim. Eles buscam pela fé, eles buscam, né? Pela Pela sua prudência, necessidade. pelo respeito, né? Não, eu posso. Né? Eu queria ver hoje, né? Todos esses que dizem, não, eu posso beber todas que eu quero. Como é que tu Bebe? vai beber com metanol solto? Aí você, ah, mano. Né? Então, o que que é a prudência? Né? É a questão da selva. Uhum. É saber que tu tá na selva, que é aquela história. Senhor, não semeaste a boa semente. Dom depois veio, né? De onde é que vem Esses malvados, esse pessoal que tá indo na rua? né? Esses malvadão que estão aí. Estuda que tu vai saber, né? Sim, e aí ele É diz, pra quer que nós refletir. vamos lá e tiramos os cara? Eles, negativo, Não. né? Bem-aventurados os mansos que herdarão, né? E os outros, queima, né? Não, Sim. na época. Isso é na época. Mas a gente sabe A que alegoria, né? Inclusive. é uma alegoria, Claro, tem que se né? entender. Queima, o que arde é a consciência, né? Uhum. Então as consciências ardem tanto que é uma coisa que não acaba. Então é um fogo que não acaba. Por isso que o fogo do inferno seria um fogo eterno. Mas é os tormentos da tua consciência que não terminam Sim. até que tu te dobra o joelho. Porque isso aí te incomoda tanto, tu vai te forçar a te movimentar, A a te querer movimentar. reparar aquilo que está. Bem-aventurados os A aflitos. aflição é o objetivo, né? Exato. Do aprendizado. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Hoje te dei todas as oportunidades. O que que tu fez? Nem leu um livro. E aí quer estar entre os eleitos? Os herdeiros. É, Não, né? Não dá, é. né? Não tem Aí, lógica. sim, não, mas o quê? O que tu vai dizer? Não, eu fui na igreja, eu não fiz mal para muita gente, eu ajudei o cara, né? Vai acontecer que nem aquele ricaço lá que tenta entrar no céu, que a gente já contou 10 vezes a coisa, né? Aí ele vai dizer, não, eu dei lá um real pro cara. Aí São Pedro anota, né? E atrás de São Pedro tem um anjo que é um prédio, que é a lei. A lei, ninguém dobra a lei. A lei dos homens, essa palhaçada que a gente está vendo, Ela é modificada de acordo com os interesses e de os hora em costumes. hora, né? E aí então, né? Aí o São Pedro, não vai entrar, né, cara? Aí, o que mais tu fez? Ele pensa, não, dei 50 centavos lá pro cara e tal. Tá, beleza, mais alguma coisa? Nada. Ele olha pro anjo e diz, dá $1,50 para ele e manda pro inferno, né? Ou seja, Não fez nada. não fez nada, não fez nada. E muito daquilo que tu deu nem é teu. Aí tu diz, não, mas é meu porque fui eu que conquistei. Não, tá tudo Morre e certo. leva junto para tentar É, ver se vai tá nos tudo bolsos. certo. Então, ah, esse texto, né, o capítulo 7, até eu acho que de repente a gente deveria ler a primeira parte, que é o que A se deve. bem-aventurança. Não, o que Qual? que se é, sim, a bem-aventurança, mas lê ali o que a gente se entende por pobre de espírito. Uhum. Né? Porque muitas vezes hoje a gente pensa que pobre de espírito é um cara, um pobrezinho, né? Em vez não. Alguém sem noção, não tem nada a É, ver com isso, né? a gente fala assim numa questão atual, força da alma. Uhum. Né? O que é força da alma? É o conjunto de entendimento, o conjunto teu hoje, né? Daquilo que tu domina. Aí a gente pensa, pobre de espírito é um cara pobre. Não, é um cara espiritualizado, que tem força, que sabe o que está fazendo, só que ele não se impõe. Uhum. Ele não se impõe, espiritualmente falando, porque ele sabe onde ele está. Ele sabe que ele tem que respeitar, ele sabe que ele tem que ajudar, ele sabe que ele está dentro de uma estrutura, né, que não é ele que organiza. Então, esse é o pobre de espírito.
e não de repente aquele que por força e por poder se impõe, né? Então, para nós vamos ler essa parte de baixo para tentar entender o que é ser pobre de espírito em 2025. Vamos tentar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, ele, no primeiro subitem, ele diz: o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em São Mateus, no capítulo 5. E a explicação. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Isso é primário. Primário, né? Então, ainda bem que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é melhor do que nós, né? Que ele diz assim, ele não quis dizer dos homens desprovidos de inteligência. Sim. Né? Ele falou dos humildes. Humildes, humildade. Né? Porque o cara provido de inteligência, muitas vezes ele é arrogante, né? Ele é presunçoso, ele é orgulhoso, né? Ele é ciumento. Enquanto que o humilde, né? Na verdadeira acepção, né? Na verdadeira acepção que está escrito no Evangelho, no dicionário, o humilde, né? Ele se coloca na posição dele. Por quê? Qual o maior mandamento da lei? Não, mas aí de repente a gente pode dizer, não, mas não tem lei nenhuma. Se tivesse, os caras não faziam o que fazem? Sim, existem até as leis humanas. Sim. E existem as leis naturais, né? Então, quer dizer, se tu acha que não tem lei nenhuma, pega o teu carro e sai dando para ver o que vai acontecer. Não vai longe. Ou sai Vai dando atuar. bolacha em todo mundo para te ver o que vai acontecer. Faz o que tu quer. Viver se não tem... Se não tem lei. Se tu é livre ao ponto de poder ter essa liberdade. Entendeu? Não é bem assim, né? Mas tem pessoas que pensam assim. Eu posso. Né? Eu posso, faço o que eu quero. Uhum. Eu tenho todos os direitos. Eu tenho o que me garante. Vá. Então, veja bem. Pobres de espírito, né, não são, né, os homens desprovidos de inteligência, e sim os humildes. Né? Porque às vezes tu diz, pobre de espírito é aquele coitado, né? Aquele cara que, né, limitadão. Limitado intelectualmente, limitado organicamente para não... Não. Em vez, não. Não. Ele está falando né, daqueles que são humildes, aqueles que não se impõem, aqueles que entendem. Né? E aí ele continua, vai lá. É interessante. Ó. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Os seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Dá uma segurada. Os homens de ciência e de espírito. Que eram termos, né? O termo era... Porque a gente fala em espírito, parece que está falando do espírito. Não, é uma maneira de explicar. Sim, porque Jesus fala em pobres de espírito. Sim. Tá, mas ali ele diz, os homens de ciência e de espírito. Exatamente. O que é um espírito, né? É uma alma encarnada. Uhum. Né? É uma alma encarnada. E em que posição está esse espírito? Uma posição evolutiva somada a uma posição material. Aquilo que ele estudou, aquilo que aprendeu, aquilo que ele herdou, aquilo que ele tem da família dele. Então, ele é um conjunto energético, né, que se posiciona. Então, e o que é a ciência? Né? Ter ciência é entendimento das coisas. Das questões, né, que rodam o mundo, né? Exato. Ter ciência é entender o que está lá fora. Ter espírito é ter força interna. É manifestação interna. Porque o espírito é uma alma encarnada. Uhum. Né? Tu estás Antônio. Tu não é um Antônio. Sim. Mas hoje tu é, né? Tu te posiciona como tal. Então, a força que vem. Aí eu te digo, Antônio, eu tô com um problema
né, contábil e tu trabalhou no banco e tal, para ti isso aí é moleza. Para mim é terrível. Sim. Então tu tem essa força porque tu tem esse conhecimento. E ele explica que segundo o mundo, Sim. homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, o mundo. Exato. que tem valor aqui. E eles se consideram a si e a sua superioridade. Que é isso que isso aqui está ferrando com todos nós. A facilidade da informação está levando todos nós a sermos presunçosos. Achamos que sabemos de tudo e que na hora nós resolvemos tudo daquela maneira. Que esse saber que a gente acha que é muito grande, que é uma coisinha desse tamanho, a gente está acima dos outros. Se coloca, não, porque eu sei. Exato. Eu li. Por isso que não está dando mais casamento, não está dando mais relacionamento. Não, nem pai e filho. Não, nem pai e filho. E ainda os caras, já escutei, mas nada contra também, porque a gente respeita tudo, né? Tem gente que diz, não, eu prefiro me relacionar com os animais do que com os humanos. Eles são muito mais sensíveis. Pede para ele arrumar a tua torneira. Também, né? Ver o cachorro, o que vai fazer? Não, mas os homens, só pagando, ele vai arrumar a tua torneira. Não, tem alguns que são teu amigo, até vão, né? Mas não, outros... ele entende, ele diz, Antônio, moleza, cara, vai lá, solta, fecha o registro, solta aqui, vai ali no Vanelli, troca a borrachinha, que custa 50 centavos, né? Enquanto que tem um irmão teu que diz, não, deixa que eu vou lá e resolver. O problema é na torneira, quanto deu? 500. Aí, né? Mas o cachorro não faz isso aí, né? Não, o cachorro não faz. Meu amigão, aquele que meu companheiro. Nada contra os bichos, claro, que a gente gosta, mas assim, cada um na sua, né? Eu quero que todos entendem, que nos entendam, vocês que nos ouvem, vocês que nos veem, nos entendam que o nosso posicionamento não é contra tudo isso. É sabermos que nós estamos no meio de tudo isso. E entendermos que tem pessoas que às vezes se movem por isso dentro daquilo que nós abrimos hoje. Ou seja, né, pobre de espírito é outra coisa. Né? E às vezes a facilidade do conhecimento, ela te dá uma pseudociência, né? Ela te dá um entendimento errôneo que às vezes te leva ao ponto de dizer, não, eu não me relaciono mais com animais, né? Perdão, com seres humanos, por quê? Não tem como. Me baguaram muito, já me fizeram muito mal. Mas por que tu não consegue te relacionar? Porque o meu orgulho é muito grande, né? Sou eu que... Porque como é que eu vou crescer se eu não tiver esses contatos que estão me auxiliando a me desenvolver? Eu me limito, eu estaciono. Eu dou o meu carinho pro bicho, ótimo, mas eu preciso dar para uma outra pessoa para ela me retornar alguma coisa, nem que seja a ingratidão dela. Sim, são terrenos polêmicos, né? Eu ia entrar num pior ainda, né? Que agora eles decidiram que... Bom, não vou nem falar sobre isso, que não vem nem ao caso. Não, eu digo assim, que nós estamos num ambiente dual. E se Deus ele nos coloca no 2 como 1, é porque tu tem que aprender os dois lados. Né? É o positivo, é o negativo, é o bonito, é o feio, é o macho, é a fêmea, é a sexualidade, é o respeito, é a moral, é a ética, e tudo envolve o outro lado. Por isso que, quando eu chego para ti e te peço qual o maior mandamento da lei, eu estou te pedindo do outro lado. Sim. A que tu te submete? Uhum. Eu não quero mais me envolver com aqueles caras. Tudo bem. Mas te envolve com outros. Mas existe uma lei e uma ordem. Tu entendeu? Existe uma lei e uma ordem. Né? Tu quer te envolver com isso aí, espetáculo, não tem problema nenhum. Mas saiba que existe essa lei e essa ordem. E se tu te fechar no teu quarto, ela vai vir à tona. O Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala só sobre isso, né? Sim. Dessa questão da vida em sociedade, da necessidade que todos nós temos. Não, é uma lei. É uma lei. É uma lei natural. Porque nós precisamos para poder... Não, a tal ponto que essa lei natural, ela veio existir pela necessidade. Uhum. Porque tu não pode em sociedade fazer o que tu quer. Aquilo que nós dizia lá de Marco Aurélio, ele diz, o que é bom para o enxame é bom para a abelha. Então, tu não pode fazer o que tu quer. Se aquela tua atitude é ruim pro enxame, ou seja, para as pessoas, é ruim para ti também. Então, tu não pode fazer isso.
isso é ruim para o teu irmão. E tu vê como ele também coloca antes o outro e depois tu. Aqueles que compreenderam um pouquinho já Sim, já botam mostram os pesos, que é antes o outro, que é que nem Jesus diz, amar os outros como a si mesmo. como a si mesmo. Primeiro o outro. Uhum. Por quê? Por que primeiro o outro? Porque o outro tu te identifica, o outro tu consegue avaliar, e tu mesmo às vezes tu não consegue te avaliar, né? Porque o maior inimigo ele mora dentro de ti. E esse ali não parece que E esse aí não mostra as unhas. é o inquilino que dá louco, tá ali há tempão ali, é difícil Sim. botar para fora. E ele não mostra muito as unhas, ele convive contigo e ele te conhece, né? Então, quer dizer, os homens de ciência e de espírito, né? Eles são tão cheios de si mesmo que eles não precisam de mais nada. Então, eles não observam as leis, eles não observam a natureza, né? Então, Uma arrogância, né? exato. Eu vou ler desde o começo da frase para a gente pegar o Exato. restante, porque a outra parte também é muito interessante. É muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Sim, ou seja, que às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que a gente acha que as coisas elas andam pelos nossos umbigos e não por uma lei de harmonia, de equilíbrio, né, que é inexorável, né? Olha como as plantas se organizam, olha como os animais se organizam, né? Imagina um cardume de seres humanos, né, que se tocam. Os peixes não brigam, eles se aceitam. Olha as árvores, elas se ajustam, né? Tu pode ver que quando tu planta uma árvore perto uma da outra, elas vão com os galhos. Cada uma vai arrumando o seu espaço. Exato, e elas se respeitam, porque isso está escrito. Isso é o princípio do Criador que deseja que isso seja dessa maneira. E nós não. Nós, pelo livre-arbítrio que temos, né? O que acontece? Aí tu vê que o galinho do outro está entrando no teu terreno, tu já vai mete-lhe uma facalnada. Cara, aquele galho que está entrando no teu terreno, ele pode frutificar e o teu vizinho pode te dar as flores ou as laranjas que ali estão. Não, mas tu não, está entrando no meu. Aqui no meu ninguém entra. Meu cercadinho é meu. Sim, no meu cercadinho ninguém entra. Só que aí tu não te abre. Mas vamos tentar, né, ver se a gente consegue trazer isso tudo, porque agora, né, até aqui embaixo, ó, que aí ele mostra a outra parte também. A outra parte. Então, dos mistérios. isso, aí tu continua lá, tomando Sua inteligência por medida da inteligência universal. E que erro, né, isso aqui, tipo, tu toma a tua inteligência... Eu acho que todo mundo é. Não, como inteligência universal. Ou seja, os planetas estão girando, tudo certo. O que eu sei é o certo. Certo. E é aquilo ali que rola, né? E que existe. Por isso, qual é que... pega ali o livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus nosso Pai. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. E se se recusaram a admitir o mundo invisível e o poder extra-humano, não é, entretanto, porque isto esteja acima da sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer do seu pedestal. Claro, como é que tu vai ter consciência, né, da lei que te diz, faça os outros que eu gostaria que te fizessem,
Se de repente tu tá te refestelando, comendo, fazendo de tudo, e de repente o cara aqui no teu lado, aquela criança ou aquele velho que te pediu ajuda, tu nega. Não, o cara é vagabundo, É, ou é golpe, ele não merece. ou é golpe. Ele é um, eu vejo ele como um ser inferior a mim, em Exato. todos os sentidos. Então, Não, mas eu digo, cara, não importa. Essa criança, ela apareceu para ti, tu entendeu? uhum, E como é que tu te posicionou? como para te auxiliar, a Não, te porque às mover. vezes a gente diz assim, não, tu tem que dar aquilo que tu tem. Então parece aquela coisa assim que tu tem que sair por aí, né? Que nem aquele que tocava flauta lá e atraía todos os ratos. O flautista. É o Ramelim. Ramelim, É. Ramelim, uma coisa assim. Não, não é isso. Se surge a situação, não é a tua vontade que manda, é a vontade do ambiente. Uhum. Então, se tem uma necessidade, atende. Porque se Deus te abençoou com tudo aquilo que tu tem, que Ele pode te tirar a hora que Ele quer, inclusive a tua vida, Uhum. né? Faça alguma coisa de útil. Mas o que eles não querem? Por que eles não querem saber? Porque eles têm que descer do pedestal deles, né? Tem que Admitir uma força maior, né? admitir uma força maior. Que eu não sou o cara. E a partir do momento que tu admite uma força maior, porque não é a minha vontade, é a vontade daquele que me enviou, tu te obriga a fazer coisas que às vezes não é muito agradável para ti, né? É a justiça não, a doutrina reencarnatória, ela é negada por muita gente porque cria uma responsabilidade, um compromisso de dizer assim, o que está acontecendo hoje é fruto de um passado. Ou eu vou ter que, lá na frente, dar conta também do que eu estou fazendo hoje. Então, isso aí é terrível para quem quer continuar fazendo as coisas de forma equivocada. Vai lá, que nós temos mais 5 minutos. Por isso eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito mais de espírito de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizaram, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, sem nem o igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humanidade é um ato de a humildade, desculpe, em vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Ó, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido, senão pela simplicidade de coração e humildade de espírito. Não é que tu seja admitido, tu te posiciona. Hoje tu te posiciona por aquilo que tu tem, digamos, materialmente falando, certo? Uhum. Tu tem uma conta, tu tem uma casa, tu tem um nome, tu tem um CPF, tu tem uma influência. Os ambientes te aceitam. Exato. Então Nessa tu relação. te posiciona dentro disso, né? Agora, quando tu, digamos que tu troque de ambiente, tu vai te posicionar onde? Né? Então, O que tu tem para... exato. Não é que alguém vai te admitir, esse é o nosso grande Sim. erro. O nosso grande erro é achar que naquele dia, naquela hora, eles vão me tirar todos os pecados, naquele dia, naquela hora, eu vou estar na frente de um velho caquético, que é Deus, aquele velhinho gagá, bonzinho. Bonzinho, e ele vai dar um jeitinho para mim, né? Ele vai me admitir. Mas não é ele vai me admitir, é uma questão de energia. Tu não vai conseguir te posicionar.
tu não vai conseguir estar, A porque tu parábola não é. da roupa nupcial, né? Sim. As vestes lá. O festim de Festim núpcias. de núpcias, é. Que ele fala disso, né? Tu tá fazendo o que ali? Tu não consegue Sim, te manter num lugar em que tu não tá apto. o cara lá que cuida, ele diz, tia, como é que tu entrou aqui sem a veste? Né? E o cara mudo, né? Mudo, não fala ele nada. sabe que não tem argumento. Porque ele tem consciência daquilo que ele fez ou daquilo que ele não fez. Então, não existe essa história de alguém fazer alguma coisa por nós, né? De um tribunal se sensibilizar com as minhas dores que eu tive lá, daquilo tudo que me fizeram quando eu era criancinha pequena, né? Que me violentaram e tal, tu entendeu? Deus usar isso aí como argumento para entrar no céu. Não. Cara, é tu te posicionar. Aquilo até que a gente falou semana passada, né? Da questão de retirar o pecado do mundo. Na verdade, Jesus, mais uma vez, ele trouxe a luz do conhecimento para que nós nos libertássemos do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa permanência de agir frequentemente fazendo as coisas erradas. Então, agora eu tenho uma luz que me mostrou. Eu não posso mais errar, seria assim. Mas a gente ainda prefere essas coisas agradáveis aos sentidos do que essa proposta libertadora. Não, e por isso que a saideira, né, nós estamos no horário, por isso que hoje nós sabemos, hoje nós negociamos, hoje nós damos um tempo, né, a gente se faz, né, mas a gente tem que pensar assim, e naquele dia, né, quem que eu vou chamar? Aí, não, porque eu dei $1,50. Muitas vezes tem aquele $1,50 esperando ali, diz, tá aqui o teu $1,50 que tu acha que tu te salvou, mas aqui tu não tem lugar, porque o teu coração, que nem dizia Jesus, né? Sua boca me honra com os lábios. Me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso. Né? Então, quer dizer, sabe tudo, mas na hora que uma criança, né, ali te pede, que surge aquela situação que tu tem que te posicionar, né, tu te faz de louco, né, e tu deixa então, a coisa passar. É o que Jesus combateu, né? A hipocrisia. Vai lá, encerra, que depois tu vai lá. Isso aí. Obrigado a todos pela companhia. Passa rápido que a gente nem vê, né? Então, a gente só agradece por compartilharem com nós essa hora e que sábado que vem a gente consiga estar. Eu acho juntos, assim, né? Que de repente nós estamos chegando quase que num tempo que a palavra evangelho, ela pode ser falada, Sim. Né? A palavra Jesus, ela pode ser falada. Eu acho que está na hora de nós assumirmos uma postura de humanidade, de irmãos, né? E norteados por esses nossos grandes irmãos, né? Que a gente cita aqui um monte deles, Santo Agostinho, enfim. Mas eu acho que são momentos que a gente tem que se posicionar um pouco mais, né, como forma de também, né, nós nos autoafirmarmos, né, por aquilo que a gente conhece. Então, agradecemos, né, a todos vocês que nos acompanham, convidamos todos vocês para que juntos conosco, assim, a gente possa, como João Batista disse, né, aplanar os caminhos do Senhor. Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem, estejamos juntos e que possamos verdadeiramente fazermos o bem, né, na medida do nosso entendimento. Muito obrigado.